Salmo 139, o verso 23. É uma alegria estar aqui na presença do Senhor nessa noite, para juntos nós meditarmos na palavra de Deus. Compartilhamos aquilo que o Senhor tem nos nossos corações, amém? Sonda-me, ó Deus, que conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Amém? Vamos ler todos juntos a parte B desse versículo, a partir do prova-me. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Dia sobre a feitiçaria, onde nós vamos falar o que as Escrituras Sagradas tratam a esse tema a respeito, para que nós venhamos ser pessoas que vencem todo o mal e possam abençoar umas às outras. Amém? Glória a Jesus por isso. E nós vemos aqui esse versículo que fala que o Senhor prova e conhece os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente está passando uma luta, uma dificuldade, um problema, e a gente pergunta: por que eu estou sendo provado? Por que é que eu estou passando essa dificuldade, essa afronta, essa luta na minha vida? E aqui nós vemos o versículo dizendo: porque Deus quer conhecer o nosso pensamento. Deus, ele tem que provar na mente dele, ele tem que examinar qual é o tipo do nosso pensamento. Meu Deus. Depois que a gente fez aliança com ele, como vai se desenrolar, como serão os efeitos e as reações dos nossos pensamentos diante de Deus. E por causa disso, ele tem de criar muitas vezes circunstâncias, áreas da nossa vida, onde vai trazer às vezes uma luta momentânea, uma prova momentânea, mas isso é só para que Deus venha provar, ou seja, conhecer a reação dos nossos pensamentos, né? E aí ele vai vendo como é que estão os nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos ainda não estão alinhados na vontade de Deus, o Senhor, ele não se assusta. O Senhor, ele não se assusta. Ele vai trabalhando para que os nossos pensamentos dia a dia sejam alinhados à vontade de Deus, amém? Mas ele vai provando, ele vai conhecendo como está a forma dos nossos pensamentos. E hoje nós vamos estudar a respeito disso, a respeito da atitude do pensamento humano que leva o ser humano a cometer um pecado de feitiçaria, a chegar a uma ação de feitiçaria. Por que é que uma pessoa comum, uma pessoa sã, uma pessoa de mente natural, ela busca ajuda superior, ela busca ajuda de poderes, e pode ser que ela até busque a Deus, clame a Deus, e de repente não aconteceu do jeito que ela imaginava, e ela acaba se envolvendo e buscando poderes de segunda mão, né? Os segundos poderes no reino espiritual. Então hoje nós vamos dar sequência ao que a gente vem falando a respeito do estudo do afastamento decisivo do coração. Quando alguém que está buscando, pedindo ajuda a Deus, de repente aquilo não acontece, causa uma reação de rejeição dentro do interior, e por causa dessa rejeição a pessoa decide se afastar diante de Deus, se afastar da direção de Deus, amém? Vamos para Neemias. Hoje nós vamos ler vários versículos na palavra de Deus. Neemias capítulo 9, você já pode deixar aberto, é o nosso primeiro referência de estudo hoje na presença de Deus. Neemias 9 e o verso de número 17, amém? Então, muitas das vezes nós buscamos a Deus, nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos que o Senhor nos responda aquilo que a gente pede, nós fazemos aliança com Deus, nos entregamos para a vontade dEle, mas Deus, Ele não pode responder. Quando nós fazemos aliança com Deus, Deus não pode responder a alguns certos tipos de vitórias na nossa vida de imediato. Não porque Ele não tenha poder, mas porque nós ainda estamos insolúveis, nós estamos incertos na presença dEle. Nós ainda estamos nos primeiros passos para afirmar a nossa raiz diante dEle. Então,
se Deus responde tudo de uma vez só na nossa vida, é perigoso em qualquer coisa que acontecer, nós começarmos a transformar aquilo que fosse bênção que a gente recebeu em uma maldição. Por exemplo, eu peço uma quantidade de dinheiro para o Senhor me dá, só que como eu não tenho ainda uma estrutura contínua na presença de Deus, porque eu acabei de decidir por Deus, o que acontece? As influências virão para fazer com que eu venha administrar aquilo que eu recebi de Deus de uma forma diferente da definição do Senhor, e o que foi para a bênção se torna como uma maldição. Então, até Deus, quando Ele faz aliança conosco, Ele vê que alguém se entregou para Ele, Ele precisa de dar um tempo para criar uma raiz de estrutura. Ele vai, como nós comentamos, provando os nossos pensamentos, provando as nossas intenções, observando a direção que nós perseveramos na qualidade dos nossos pensamentos diante de Deus, e conforme Ele vai vendo essa estrutura que está sendo enraizada, Ele pode liberar para nós qualidades de bênção na nossa vida que não vão se perder, que não se destruirão, mas se tornarão bênçãos que ficarão firmes, né? Deus pode te dar qualquer bênção hoje, mas ela pode ir embora amanhã. Então Deus não quer fazer isso. Deus não quer te entregar algo que é como um pássaro que voa. Deus quer que aquilo permaneça pela sabedoria de Deus na sua vida, na nossa vida. E através disso é Ele examinando os nossos pensamentos e as nossas intenções. E a forma que Deus examina os nossos pensamentos é quando as coisas muitas vezes começam a ter contrariedade. Nós falamos na última aula de feitiçaria que a gente comentou sobre isso. Quando vem o não de Deus, ou quando a resposta ainda não chegou, ou quando as coisas estão diferentes do nosso controle, que a gente, quando não está no nosso controle, perde a paz, aí Deus começa a examinar a reação do nosso pensamento, né? Porque nós associamos muito a paz com aquilo que está de acordo com o que a gente acha, com o que a gente define diante de Deus. E Deus não quer que a gente goste dele ou queira ele do nosso lado, porque ele vai fazer do nosso gosto. Mas o Senhor quer que nós venhamos a escolher ele para que ele tenha domínio da nossa vida. Amém? E muitas vezes, pelo fato de o Senhor ter domínio da nossa vida, nem sempre nós sabemos tudo que vai acontecer. Ou seja, quase sempre nós não temos controle das coisas que vão acontecer na nossa vida. As coisas podem sair do nosso domínio, do nosso controle constantemente. Por quê? É Deus quem está escolhendo a obra. É Deus quem está escolhendo a forma que Ele vai agir, o dia que Ele vai realizar o milagre. Enquanto você está vivo, ainda é hora e tempo de realizar o milagre de Deus. Ah, mas Deus não fez na minha vida, não há problema. Se você tem aliança com Ele de primeira mão, por amor, você pode continuar firme, porque o Senhor vai fazer no horário dele, na hora certa. Amém? Mas enquanto isso, nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus para não trocar a nossa aliança por favor. Quando a gente serve a Deus por favor, aí Ele não faz imediatamente o que nós queremos, a nossa reação qual é? Nos afastar. A nossa reação é rejeitar a presença da direção de Deus na nossa vida. Então, quando a gente rejeita, então não é amor. Nós estamos buscando a Deus por favor, mas não por amor. Então, alguém que de repente se envolve, ou nós mesmos corremos o risco de nos afastarmos, esfriarmos muitas vezes em alguns períodos da nossa vida, é porque nós estamos querendo de Deus alguma coisa pelo favor, e não pela aliança do amor a Deus, que é aquela aliança firmada que diz: Senhor, eu não entendo nada, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu permaneço do teu lado, eu permaneço na tua presença. Senhor, eu continuo aqui orando e buscando a Deus. O fato de hoje nós estarmos aqui na presença de Deus é uma vitória. Olhando para trás, olha quantas lutas você já passou. Olha quantas adversidades, quantas tentativas o inimigo fez para roubar a presença de Deus na sua vida. Mas você está aqui, porque Jesus está completando o seu plano na sua vida. Jesus está completando a obra dele nos seus pensamentos e trazendo para você as respostas que ele já está preparando do Senhor para a sua vida. Amém? Glória a Jesus. Então nós vemos aqui que
O afastamento decisivo de Deus são ações de reações pelo fato de não entender a direção e não querer a direção de Deus. Quando nós não queremos a direção de Deus, isso acontece por causa da falta de paz na espera, né? Se a gente tiver paz suficiente para esperar, nós não vamos rejeitar a direção de Deus. Já foi dito aqui essa noite. Se nós tivermos a paz, as coisas podem estar como for. Nós estamos ligados com o Senhor. Nós não estamos querendo que tudo esteja no nosso domínio. Mas esse primeiro teste, quando alguém chega diante de Deus, todos nós que fazemos aliança com Deus, muitas das vezes nós não passamos, que é a paz da espera, né? Nós temos muita inquietude e isso faz nós rejeitarmos a direção de Deus. Então Deus fica analisando por quê. Ele só pode responder definitivamente quando o nosso amor por Ele não for amor por resultado, por favor, mas amor de aliança. Aí Ele pode confiar uma bênção. Aí Ele pode colocar no nosso destino uma vitória específica das mãos dele. Enquanto isso, nós ainda não amamos. Da verdade, para os olhos de Deus, nós ainda não queremos amar a Deus de verdade. Nós ainda estamos aprendendo a começar a amar o Senhor. Porque ainda o favor está em primeiro lugar entre nós e a presença de Deus do que, Senhor, seja feita a tua vontade. Se eu passar pela porta estreita, se eu passar pelo caminho apertado, se eu passar pela dificuldade, se o Senhor me pôr debaixo de pressão, Senhor, tem misericórdia de mim e seja feita a tua vontade. Por quê? Porque eu, antes do favor, eu amo o Senhor. Aleluia, eu realmente quero o Senhor. E a minha paz não está nas circunstâncias. A minha paz está em Deus. Amém? Aleluia. Caso contrário, o ser humano acaba rejeitando a direção de Deus e buscando o seu próprio poder, que é o poder de tentar solucionar as questões. E aí nós vemos sobre o mundo do sensitivismo falsificado, o segundo poder nas regiões espirituais. É aquele poder que parece ser real, que parece funcionar realmente para o ser humano, parece que vai dar certo, mas é um poder diante de Deus falsificado, né? Nós sabemos, como as Escrituras Sagradas falam, que nas regiões espirituais existe o Senhor Deus trabalhando com a sua palavra em favor de toda a manutenção da vida, e existe as trevas, aonde a palavra do Senhor diz que o inimigo, ele tenta realizar prodígios e maravilhas, porque ele tem o poder da aparência das coisas. Ele tem o poder de colocar uma ordem aparente, mas na verdade a solução de essência não existe através do poder do inimigo. Mas, como muitas vezes, quando busca-se a Deus, Deus tem a hora dele, o momento dele, ser humano inquieto, deixa Deus de lado, encosta a Deus no canto e quer agir por si mesmo, no segundo poder falsificado, né? Então a feitiçaria é um poder, diz aqui, mas não é centrado, não é um poder natural puro, genuíno, que não causa sequelas. Porque quando se busca a Deus e espera que Deus realize o milagre, Deus, a palavra diz que a bênção dele vem e não acrescenta dores. Ela não gera dores, ela não gera consequências para si mesma. Ela não gera consequências ao nosso redor para as pessoas. Ela vem abençoando. Ao contrário, ela vem abençoando todos. Ela vem alcançando, com aquilo que Deus te dá, você vai alcançando vidas na sua vida. Porque existe um efeito saudável do poder de Deus atuando, não por força, como diz a palavra, nem por opressão, mas por naturalidade do Espírito Santo, né? Pela obra do Espírito Santo. Já a feitiçaria é um poder que traz sequelas. Até aquilo que se pede, talvez aconteça, mas traz um prejuízo. Traz uma sequela por envolvimento de influências destrutivas, aonde aquilo vai causar um prejuízo em todo o envolvimento. Não importa quantos sejam envolvidos, nós acabamos por envolver em influências destrutivas, que aquilo vai trazer uma consequência, né? Não é porque Deus
ele está mexendo com feitiçaria, eu vou destruir. Não, é porque nós mesmos estamos mexendo com algo que já foi feito de essência destrutiva. Quando nós estamos buscando por meios de poderes fora da direção do Senhor resolver a nossa situação. Então a feitiçaria, ela pode agir tanto no espírito do homem, do ser humano, quanto nas questões da alma do homem, quanto nas questões da carne do homem, ok? No espírito, ela traz como uma consciência, um motivo de consciência, eu preciso de algo, eu realmente necessito, mas é uma consciência falsificada, é uma consciência de importância apenas pelo sensitivismo, ou seja, aquilo que se é urgente apenas pelo sentir. Eu não quero sofrer tal coisa, eu não quero sofrer tal perigo de problema, tal questão na minha vida, eu não quero que fulano sofra tal questão na sua vida. Então aquela consciência de importância apenas sensorial, apenas pelo fato de não querer sofrer uma limitação, um prejuízo. No espírito, a feitiçaria também age pela intuição de uma importância. Isso é necessário, eu preciso disso. E dá a impressão que a pessoa está tendo a razão certa, afinal ela está querendo resolver um problema. Ela está querendo resolver uma situação. Mas pelo fato dela não estar debaixo da orientação de Deus, do tempo de Deus, da hora de Deus, ela está agindo em segundo plano. Ela já está no segundo poder, que é o poder da imposição própria do ser humano. E aí ela faz no tempo dela, e aquilo pode trazer uma certa consequência. Amém? A feitiçaria na alma, ela age nos pensamentos, as importâncias que a pessoa tem pelo que ela sente, no querer do que ela sente, também no sentimento do que ela sente, no desejo que ela sente, nas expressões que ela sente, nas reações e nos impulsos que ela sente. Então, nem sempre aquilo que parece que a sua preocupação e busca é para cuidar de uma área de um zelo, mas o modo qual se cuida fora da direção de Deus pode estar afetando e trazendo um prejuízo muito grande para nós que estamos no plano de Deus, amém? E no corpo uma lógica, um impulso sensitivo, um desequilíbrio sensitivo pelo fato de não ter paciência de esperar. Então, resumindo, tudo que nós não temos paciência de esperar, tudo que nós ainda não entendemos, tudo que nós ainda não compreendemos o porquê, e nós temos um impulso de querer decidir, entender por nós mesmos, nós corremos o risco de ir fora da vontade de Deus, de sair do propósito de Deus para a nossa vida. Vamos ver alguns exemplos, então, em Neemias 9, a qual nós começamos a abrir. Vamos ler o verso de número 17. Amém? Diz assim a palavra: recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste entre eles. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe a fim de voltarem para a sua servidão. Mas tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, não os desamparastes. Amém? Veja bem, quando o ser humano diz, eu vou me afastar de Deus, ele decide, às vezes sem palavras, mas a sua reação de consciência está se afastando de Deus. Muitas vezes é porque Deus não está fazendo do jeito dele, né? Nós temos essa tendência de que as pessoas que não pensam como nós pensamos, a gente descarta. As pessoas que não fazem o que nós queremos, a gente deixa de lado. Nós, naturalmente, só queremos aquilo que nos favorece. E aí o que acontece? Isso por quê? Porque o ser humano quer ter o domínio. Se alguém vai fazer o que me favorece e faz do jeito que eu quero, eu vou poder continuar tranquilo, porque o controle é meu. Mas Deus, Ele deseja que nós entendamos que Ele vai decidir a hora, o modo e o jeito de agir na nossa vida. Ele é quem vai colocar a direção de escolha. E nós não muitas vezes temos ideia do que Deus vai fazer. Nós não sabemos como Deus vai agir na nossa vida.
E Deus não fala porque a gente toma frente, a gente tem impulso, a gente às vezes atrapalha Deus. Então Deus fica em silêncio. E às vezes até no silêncio a gente continua atrapalhando, né? Porque às vezes por causa do silêncio de Deus a gente vai tentar mexer naquilo que Deus diz para nós, muitas vezes aguardarmos. Então quando não é do meu jeito, e aí vem a tentação de afastar de Deus, aqui aconteceu quando Neemias fala, por causa que não foi do jeito do povo de Israel, eles recusaram ouvir-te. Primeira coisa, quando Deus não faz do jeito que eu quero, eu acabo não ouvindo Deus, porque eu deixo Deus de lado. Então eu não quero mais ouvir Deus, Deus não fez o que eu queria, Deus não agiu do jeito que eu queria, não foi o meu controle, o controle é dele, eu não entendo ele. Então se a gente não se entende, cortou fio de ligação aí na interpretação, não deu para me ouvir a linguagem dele, o que a gente faz? A gente se afasta. E a primeira coisa, diz aqui, recusaram ouvir-te. Eu não ouço a Deus. Eu não. Agora ele pode ter outras informações, ele pode ter outras instruções, ele pode ter um outro caminho de preparação, ele pode ter tantas coisas para nos ensinar, até a gente chegar no dia que aquela causa ela for resolvida, mas como já não fez do jeito que eu queria, então a gente já perde tudo que ele já tem. Vai perder tudo que ele ainda vai nos rechear de preparação. Por quê? A gente recusa, rejeita, a gente fecha o nosso coração porque Deus não fez do nosso jeito, né? Aí continua o versículo dizendo, recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas, né? A gente esquece do bem que Deus fez a nós até hoje. Pede uma coisa para Deus hoje, era para acontecer hoje, não aconteceu hoje, pronto, aí a gente já está com problema. E aí a gente vai esquecendo do que Deus já cuidou, de tudo que Deus já nos ouviu, daquele primeiro dia que a gente ouviu falar da palavra, e a gente se apaixonou pelo poder da palavra de Deus, pela glória de Deus, pelos feitos de Deus, por aqueles dias que Deus mostrou o seu poder para nós. Tudo isso vai indo embora, a gente vai esquecendo, porque Deus não fez aquilo que nós colocamos na nossa mente de que tinha que fazer naquela hora que a gente achou que devia ser feito, né? Recusaram ouvir-te e não se lembraram, esqueceram das tuas maravilhas que fizeste entre eles. O terceiro passo, endureceram a sua cerviz. O que acontece quando eu estou fora de controle, porque Deus não me conta o que vai fazer, então eu não ouço a Deus, eu esqueço o que Ele faz de bom, e diz aqui, endureceram a sua cerviz, ou seja, reduziram a disposição de ser disposto a servir ao próximo, né? Quando Deus faz o que eu quero, nossa, eu estou bem, porque aí eu estou animado, eu faço, eu ajudo, e eu me levanto, e vai, e acontece, e opera, mas quando as coisas não saem do meu jeito, a minha disposição para Deus, ela reduz, né? A minha presença diante de Deus, ela reduz. Então é muito interessante a reação do ser humano, a qual o inimigo se aproveita para nos afastar de Deus e para criar uma raiz de amargura, para criar uma raiz de rejeição na direção de Deus. Deus não fez como eu queria, e aí eu vou perdendo as essências maiores que Deus ainda deseja mostrar e falar para nós, e nos preparar para receber a própria bênção daquilo que nós pedimos, né? E o versículo diz, e na sua rebelião levantaram um chefe a fim de voltarem à servidão, né? Na rebelião, o ser humano, quando não gosta do jeito que Deus dirige a vida dele, ele começa a querer criar uma outra direção. Aqui o povo de Israel escolheram um outro chefe no lugar de Moisés. E nós fazemos isso quando nós queremos tomar a frente. Deus ainda não fez? Espera. Deus está preparando a hora de fazer. Imagina Deus ter todo o poder nos céus e na terra. Ele podia fazer na hora. Pelo menos, como diz a palavra, para você parar de ficar pedindo. Né? O rico que diz que a viúva ficava importunando ele, Jesus conta na parábola, toda hora pedindo. Deus podia fazer só para a gente não ficar tanto tempo sofrendo. Pedindo. Mas Deus tem uma hora tão preparada, certa, específica, que Ele tem paciência conosco para esperar
Ele fazer a obra. Então é importante para Deus o tempo certo das coisas, é importante para Deus a maneira como Ele está trabalhando e o que Ele está vendo a respeito das nossas reações quando nós esperamos a vontade de Deus, né? E é um desafio para todos nós, porque quantas vezes nós tomamos a frente, de uma maneira ou de outra, quantas vezes a gente não tem paciência de esperar. Quantas vezes nós acabamos por um medo, porque todos nós temos o medo, né? Eu estava ouvindo esse versículo de Deus falando sobre provar os nossos pensamentos. Deus fica analisando os nossos pensamentos todo dia. E todos nós temos um medo. Todos nós temos uma preocupação, né? E a maior preocupação que Deus observa é o que nós vamos fazer com a palavra dele. Porque Ele não quer que nós tenhamos o efeito da palavra na nossa vida apenas pelo fato das vantagens, pelo fato daquilo que é a favor, daquilo que é bom. Mas nós precisamos entender que Ele só vai trabalhar se houver absoluta busca dele na nossa vida. E essa é a diferenciação que Ele está fazendo em examinar e provar os nossos pensamentos, para a gente não cair como o povo de Israel caiu aqui. Acabou não ouvindo, esquecendo o que Ele fez, endureceu a disposição de servir e de fazer algo para Ele, procurou uma nova direção a fim de voltarem para o Egito. Eles queriam voltar lá, estão com vontade de voltar a sofrer lá na escravidão. Porque os modos de lá parece que é melhor. Pelo fato da gente não ser preparado para esperar, e isso é natural de todo ser humano, ninguém é preparado para esperar, mas depois que a gente recebeu a Cristo, nós precisamos estar dispostos a ser preparados para esperar. Aleluia, e essa é a diferença. Que às vezes a gente, por pensar num Deus tão poderoso, Ele ser um Deus imediato. E, na verdade, Ele quer aliança de amor, a ponto de nós sermos prudentes e queremos entrar na escola para aprender a esperar diante de Deus. Amém? Aleluia. Então nós vemos aqui a importância de entender de que registrar a direção de Deus está coligado à minha forma de esperar. E aí, Senhor, tem algo na minha vida que eu estou reconhecendo que eu não soube esperar. Eu não soube realmente ter paciência no meu esperar. O que eu posso fazer agora? Agora é reavaliar as questões. E buscar a Deus e pedir, Senhor, me mostra aonde o Senhor tem liberdade total. E aonde, Senhor, existe uma imposição própria, a qual tem que ser retirada, para que o Senhor faça a vontade dele na nossa vida. Amém? Vamos para Salmo 68, uma nova referência, que nos fala a respeito disso. De nós quebrantar a nossa imposição. Depois que eu recebi ao Senhor Deus, agora eu estou debaixo de uma autoridade suave, né? Porque Deus não trabalha com violência, com força. Deus trabalha na mansidão do Espírito Santo, mas não deixa de ser autoridade. Então a gente ora, pede e não acontece, a gente fala, nossa, mas por que não aconteceu? Porque não chegou, é a autoridade de Deus, ainda não chegou a hora certa. Mas Ele continua, mesmo sem acontecer a bênção, tendo o domínio, o controle, porque Ele continua sendo a autoridade na nossa vida. 68 e o verso 6 diz assim: Deus faz que o solitário viva em família, Ele liberta aqueles que estão presos em grilhões. Mas os rebeldes, ou seja, aqueles que rejeitaram a direção de Deus, habitam em terra seca. O que diz aqui? Fala sobre a reação daquele que é impositivo, aquele que põe a sua imposição própria. Em outras palavras, o nosso estudo, aquele que pratica uma feitiçaria é uma pessoa que a sua reação é árida. Eles habitam em terra seca. Tudo que faz acaba trazendo um sofrimento para a sua vida, porque está fora da direção do Senhor. Está fora do projeto que Deus estabeleceu para a nossa vida. O projeto específico de Deus para a nossa vida. Então, para não andar em terra seca, pode até acontecer de
pessoas consigam o que querem, mas aquilo vai levar para um destino árido, um destino de terra infrutífera em sua vida. Para não acontecer isso, é melhor esperar. Para a gente não ter um resultado que ele pode até vir, mas sem nenhuma proteção de Deus, é melhor se sujeitar. Tiago diz: sujeitai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele a seu tempo vos exaltará. Amém? Então tem uma medida certa. Aquilo que não aconteceu hoje, que você não entendeu hoje, fique tranquilo, o Senhor está ao seu lado, você vai compreender na obra de Deus. Mas a maior questão é ser absoluto com a palavra de Deus, não por causa das vantagens que ela pode nos dar, nos proporcionar, mas ser absoluto na aliança com Deus, dizer: Senhor, não importa o que eu faça, o que eu viva, eu quero servir ao Senhor, eu amo ao Senhor, meu coração está ligado por amor a Deus. Amém? E aí ele vai vendo as nossas reações diante dele. Quando as coisas não acontecem, nós permanecemos, ele vai vendo que nós podemos receber maiores desafios, porque nós estamos sendo permanentes. Vamos para Isaías 30, uma outra passagem muito interessante sobre isso. Isaías 30 e o verso de número 20. Amém? Diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Primeira coisa, a direção de Deus. Aqui diz: os filhos rebeldes que rejeitaram a direção de Deus. Ai dos filhos que rejeitaram a direção, porque tomaram conselho, mas não de mim. Amém? Então, você é livre, todos nós somos. Deus nos fez com livre arbítrio, já para definir todos os dias como está o nosso amor por Ele. Mas quando a gente toma uma atitude por nós próprios, nós estamos rejeitando a direção específica que ia dar certo, com exatidão do Senhor. O que acontece? Nós estamos buscando conselho, mas não de Deus. Já pensou? Ter um conselho de uma coisa importante sem ser a pessoa que realmente fez aquilo, né? E mexer na máquina sem o manual certo, a gente acaba errando, né? E quando não busca o conselho por Deus, o que acontece? Diz aqui: buscaram cobertura, mas não do meu espírito. E aí pode até parecer um resultado bom, mas aquilo, amanhã ou depois, as próprias essências da nossa reação, o mundo espiritual é cheio de ação e reação, ação e reação, essência e efeito dela. Então o que acontece? A gente age hoje, vai voltar. Aquela reação, o efeito dela vem. E aonde tem que ter cuidado, porque quando não se cobre com a cobertura do Espírito de Deus, mesmo quando está diferente daquilo que eu penso, mas quando não tem a cobertura do Espírito de Deus, pode vir um efeito destrutivo. E é onde nós precisamos estar buscando para não a Deus, nos revestindo da cobertura do Espírito aqui, para não acrescentar pecado a pecado. Né? Porque aí, verso 2 diz que descem ao Egito sem me consultar. A gente vai descendo, buscando direções nossas, para se fortificarem com a força de Faraó e para se refugiarem na sombra do Egito. Deixa eu ver como é que o povo resolve, deixa eu ver como é que as pessoas resolvem, né? Deixa eu tentar buscar uma situação B para mim tentar resolver o problema. E aí existe, porque as nações, os gentios, a palavra do Senhor diz que eles têm a sua maneira própria de pensar. Mas agora que você fez aliança com Deus, o Senhor não permite nem que dê resultado lá fora, porque o Senhor quer que você comece a ser preparado como filho dele, como escolhido dele, na direção dele, né? E olha, irmãos, entrar no projeto de Deus, entrar no reino, como diz a palavra de Deus, ser filho do reino, ser herdeiro do reino, é um desafio enorme. É um desafio muito grande.
Porque às vezes nós temos tudo que parece que é isso mesmo que Deus vai fazer, que vai dar tudo certo, é aquilo ali. Mas às vezes não é da forma que Deus quer, né? Não é da forma que Deus deseja. Então a nossa preocupação maior é: Senhor, qual é a tua vontade? Meu Deus, qual é a tua direção? Aonde o Senhor vai ter a plena liberdade de me abençoar, de me trazer segurança naquilo que eu estou recebendo, e que nenhum mal chegue, como diz a palavra, à minha tenda, né? Praga alguma chegue à minha tenda. Então a preocupação é essa, é o compromisso completo com o Senhor, para a gente não tomar a nossa própria atitude e descer a Faraó, como diz aqui, para se fortificar e refugiar nos modos do mundo, nos modos da mente humana, aonde existe o retorno do sofrimento. Você pode agir com a mente humana, mas ela vai vir com sofrimento, porque a reação humana, ela não é completa. A reação de Deus, ela é completa. As nossas vidas. E diz aqui: mas a proteção de Faraó, tratando da mente humana, do mundo, se vos tornará em vergonha, e a sombra do Egito vos trará confusão. Então, rejeitar a direção de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai trazer uma confusão para a nossa vida. Vai trazer uma circunstância de ambiente de conflito, de grande indefinição na nossa vida. Porque a gente não pôs Deus na frente. Porque a gente não esperou deixar Deus ter tanto apego. Estou fazendo um estudo essa semana e fala sobre isso, o apego de Deus para nossas almas. Deus ter tanto apego conosco a ponto dele definir a hora, o modo, o jeito que Ele quer trabalhar na nossa vida. Na vontade dele. Amém? Então, a palavra do Senhor começa a falar sobre esse efeito da rejeição que muitas vezes acontece e nós precisamos vencer permanecendo na presença de Deus. O profeta diz aqui: ainda que os príncipes estejam em Zoan e os seus embaixadores tenham chegado a Anis, todos se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, que não traz ajuda nem proveito, antes vergonha e opróbrio. Ele diz: ainda que o povo vá buscar ajuda e seja colocado como príncipe, como embaixador, lugares de posição. Às vezes nós conseguimos, pela nossa própria maneira de agir, ter um resultado bom, chegar a uma posição boa. A gente pensa: ó, virei como um príncipe, ó, estou me dando bem, tá? Estou bem sucedido no que eu estou fazendo. Mas se eu estou fora da vontade de Deus, diz aqui, de nada há proveito, antes vergonha e opróbrio. Amém? E diz aqui: a terra de aflição e angústia, onde vem a leoa, o leão, a serpente voadora. Levantarão as costas os seus bens, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros. E a um povo que nada lhes aproveitará. Ao Egito, cuja ajuda é completamente inútil. Pelo que, aí Deus continua falando com o profeta continua escrevendo e explicando para o povo de Israel qual era a reação das suas próprias imposições. Amém? Então que nós possamos pedir ao Senhor para nos ajudar a não rejeitar a direção de Deus na nossa vida. Obrigado, ainda que, como já foi dito aqui, um pouquinho de tempo tem que esperar. O seu sacrifício está valendo diante de Deus. O seu esforço, o seu sacrifício vale diante de Deus. Você está num depósito, onde quando você espera, Deus está vendo o sofrimento seu por esperar. Mas aí você está somando com um acordo com Deus. Você está somando do lado positivo, porque você está falando: Senhor, eu podia agir hoje com a minha própria vontade. Eu podia tomar a frente hoje com a minha própria vontade. Mas eu estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eu vou escolher para o Senhor porque eu quero ver o plano teu começar a se cumprir 100% na minha vida. Eu quero ver a glória, a tua proteção, a tua bênção no meu caminho. E aí nós começamos a observar que o Senhor, Ele vê a preferência que nós estamos dando a Ele. Né? A preferência, primeiro o Senhor, primeiro a observação do lugar da palavra, não por favor, mas por amor a Deus. Se você tem amor, se você realmente quer se aliançar com Deus, pelo amor do seu coração,
então apegue-se com o Senhor, porque a vitória dele é completa para a sua vida. E o mais, a palavra diz, quando nós buscamos o reino, ele fará por cada um de nós. Amém? Nós temos mais versículos aqui onde esse estudo se estende, mas as horas já chegam, né? Então nós vamos dar uma pausa e, permitindo o Senhor, mês que vem estamos continuando sobre como proteger o nosso coração, né? Dos pecados de sair da direção de Deus e como nós podemos receber as vitórias que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Vamos fazer uma oração, pode ser? Pode ser? Vamos agradecer ao Senhor por esses momentos na Sua presença, pela Sua palavra em nossas vidas. Pai, diante de Ti nós estamos, Senhor. Nós Te louvamos por cada um de nós que estamos na Tua presença. Nós sabemos que cada desafio que o Senhor põe diante de nós é para ver como está o nosso pensamento, em nos sujeitar a Ti, em manter a nossa espera diante de Ti, em colocar, Senhor, no nosso coração a importância da Tua palavra em primeiro lugar e não das vantagens. Seja feita, Senhor, a Tua vontade, o Teu agir, o Teu propósito, Senhor, na vida de cada um de nós, os Teus filhos neste lugar. Abençoa cada um, Senhor, Deus, com a bênção especial do Teu poder, segundo a Tua palavra nesta noite. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Aleluia.